graça e a paz, meus queridos irmãos alunos e interessados na nossa Escola Bíblica Palavra Viva. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, retornando agora com as nossas aulas. E eu quero, com muita alegria, cumprimentar a todos vocês que estão ligados conosco aqui no canal Palavra Viva. E nós vamos dar início hoje a uma série de estudos sobre introdução à bibliologia. Queremos dar um enfoque mais teológico aos nossos cursos, mas falando de uma maneira simples, clara, que todos possam entender e usufruir desses ensinamentos maravilhosos sobre a Bíblia, o nosso livro sagrado, né? A Bíblia é para nós a palavra de Deus. Então, nós temos vivido hoje no Brasil uma realidade muito difícil com o avanço do liberalismo teológico em muitas faculdades de teologia e muitos seminários que outrora eram ortodoxos, hoje estão seguindo esta linha mais liberal, e com isso a doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária. Essa é a grande verdade. Hoje nós precisamos muito de ter um entendimento claro, correto, lúcido, equilibrado das Escrituras Sagradas, né? Não são poucos teólogos que não mais defendem a Bíblia como palavra de Deus, né? Como uma palavra inspirada, inerrante. Então, nós vamos ver aqui, nesse estudo, o que é realmente a Bíblia. Vamos falar sobre a sua autoria divina humana e outros pontos de igual importância para o entendimento das Escrituras. Isso vai nos ajudar a compreender por que as Sagradas Escrituras são o livro dos livros. Por que é o livro mais lido e também mais odiado no mundo. Apesar da sua antiguidade, a Bíblia continua atual como foi no dia de Moisés, né? Como foi no dia de Jeremias, de Paulo. A Bíblia nos dá testemunho acerca de Cristo, testifica quem ele é, e, de fato, nós sabemos, através da revelação das Escrituras, que o Cristo é o Filho de Deus. Durante o seu ministério terreno, o nosso Senhor sempre enfatizou o fato de que as Escrituras do Antigo Testamento eram a palavra de Deus. Então, durante o ministério terreno de Jesus, as Escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas. Genericamente, eles já conheciam como a lei, os escritos e os profetas. Vieram, então, as Escrituras dos apóstolos, igualmente inspiradas pelo Espírito Santo. Como denominar, pois, ambos os testamentos? Alguns pais da igreja chamavam de divina literatura. Faltava, porém, uma palavra técnica que viesse dar uma visão exata do significado das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Era necessário, então, denominar o conjunto dos pequenos livros que compunham a palavra de Deus. Foi assim que a palavra Bíblia começou a popularizar-se. O significado da palavra grega Bíblia começou a se tornar conhecido, divulgado, da seguinte forma. A palavra é originária do grego. Esse termo Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. Então, João Crisóstomo foi o primeiro a usar a palavra Biblos para fazer referência a esse conjunto de livros que era lido pela igreja, né? Mas, no Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, tradutor da Vulgata, a qual costumeiramente chamava o Sagrado Livro da Biblioteca Divina. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos nos quais escreviam as suas obras. Numa clara referência ao centro produtor desse material,
que era a cidade de Biblos, no Antigo Testamento, a cidade de Gebal. Essa cidade era localizada na costa mediterrânea, que é ocupada hoje pelo Líbano. Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual os judeus e cristãos baseiam a sua fé. Os primeiros, ou seja, os judeus, eles reconhecem apenas a primeira parte das Escrituras, o Antigo Testamento. Os segundos, né, que já são os cristãos, eles consideram tanto a sua primeira quanto a sua segunda parte como a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as línguas e os materiais da Bíblia. Até esse momento, o nosso estudo tem se centrado ao redor dos dois primeiros elos da cadeia vinda de Deus para nós. O primeiro elo é a inspiração, que envolvia a outorga e o registro da revelação de Deus para o homem mediante os profetas. Então, os profetas, eles eram homens inspirados por Deus, né? Então, eles foram o primeiro a entregar, né, o registro da revelação de Deus para o homem. O segundo elo é a canonização. E a canonização, ela envolvia o reconhecimento e a compilação dos registros proféticos pelo povo de Deus. Ou seja, a canonização, ela veio organizar os livros, né, de uma forma em que se daria, então, um reconhecimento por parte da comunidade cristã da inspiração dada por Deus para os escritores terem escrito esses livros. A fim de compartilhar esses registros com os novos crentes e com as gerações futuras, era necessário que se copiassem, traduzissem, recopiassem e retraduzissem esses livros. Esse processo constitui o terceiro elo da corrente de comunicação, conhecido como transmissão da Bíblia. Visto que a Bíblia vem passando por quase 2000 anos de transmissão, não computando o Antigo Testamento, é razoável que se pergunte se a Bíblia em português, essa Bíblia do qual nós dispomos hoje, que nós lemos aí nas nossas devocionais, nos nossos cultos, etc. Bom, essa Bíblia, no final do século XX, ela constitui reprodução exata dos textos hebraicos e gregos. Será que é isso mesmo? Será que nós temos em nossas mãos uma reprodução exata dos textos hebraicos e gregos? Bem, em suma, até que ponto a Bíblia sofreu danos no processo de transmissão? A fim de responder essa pergunta e tratar bem desse assunto, será necessário que examinemos a ciência da crítica textual, que compreende as línguas e os materiais da Bíblia, bem como as evidências documentais dos próprios manuscritos. Então, nós vamos ver aqui a importância das línguas escritas, as línguas bíblicas em particular. As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, que é a Bíblia, vieram das famílias de línguas semíticas e indo-europeias. Da família semítica, que originaram as línguas básicas do Antigo Testamento, qual seja o hebraico e o aramaico, que também é conhecido como siríaco. Então, essas línguas, elas originaram da família semítica. Além dessas línguas, o latim e o grego representam a família indo-europeia. De modo indireto, os fenícios exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia. Sim, os fenícios. Por quê? Porque eles criaram o veículo básico que fez que a linguagem escrita fosse menos complicada do que havia sido até então. Sabe o que eles fizeram? Inventaram o alfabeto. Aí então nós temos as línguas do Antigo Testamento. O aramaico era a língua dos sírios,
tendo sido usado em todo o período do Antigo Testamento. Durante o século VI a.C., o aramaico se tornou a língua geral de todo o Oriente Próximo. Seu uso generalizado se refletiu nos nomes geográficos e nos textos bíblicos de Esdras, capítulo 4, versículo 7, até o 6, versículo 13. Também os versículos 12 a 26. E Daniel 2:4 até o 7:23. O hebraico é a língua principal do Antigo Testamento, especialmente adequada para a tarefa de criar uma ligação entre a biografia do povo de Deus e o relacionamento do Senhor com esse povo. O hebraico encaixou-se bem nessa tarefa, porque é uma língua pictórica. Expressa-se mediante metáforas vividas e audaciosas, capazes de desafiar e dramatizar até a narrativa dos acontecimentos. Além disso, o hebraico é uma língua pessoal, né? Ele é uma língua mais pessoal. Apela diretamente ao coração e às emoções, por isso é entendida como uma língua lúdica. E não apenas a mente, né? Não apenas a mente, a razão. É uma língua em que a mensagem é mais sentida do que meramente pensada. E por isso ela tem esse aspecto lúdico. As línguas do Novo Testamento são as línguas semíticas, que também foram usadas na redação do Novo Testamento. Na verdade, Jesus e seus discípulos falavam o aramaico, sua língua materna, tendo sido essa a língua falada por toda a Palestina na época. Enquanto agonizava na cruz, Jesus clamou em aramaico: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Além das línguas semíticas a influenciar o Novo Testamento, temos as indo-europeias, o latim e o grego. O latim influenciou ao emprestar muitas palavras como centurião, tributo e legião, e também pela inscrição trilingüe na cruz, em latim, em hebraico e em grego. No entanto, a língua em que se escreveu o Novo Testamento foi o grego. Até fins do século XIX, cria-se que o grego do Novo Testamento era a língua especial do Espírito Santo. Mas, a partir de então, essa língua tem sido identificada como um dos 5 estágios do desenvolvimento da língua grega. Esse grego, no qual o Novo Testamento foi escrito, é conhecido como grego koiné, que era a língua mais amplamente conhecida por todo o século I. O alfabeto havia sido tomado dos fenícios. Seus valores culturais e vocabulário cobriam vasta extensão geográfica, vindo a tornar-se a língua oficial dos reinados, em que se dividiu o grande império de Alexandre o Grande. O aparecimento providencial dessa língua, ao lado de outros desenvolvimentos culturais, políticos, sociais e religiosos, durante o século I a.C., fica implícito na declaração de Paulo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O grego do Novo Testamento adaptou-se de modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo na linguagem teológica. Tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa, por ser um idioma intelectual. Era um idioma de mente mais do que do coração, e os filósofos atestam isso amplamente. O grego tem precisão técnica de expressão, não encontrados no hebraico. Lembra? O hebraico é uma língua lúdica. Além disso, o grego era uma língua quase universal nessa época. A verdade do Antigo Testamento a respeito de Deus foi revelada inicialmente a uma nação, Israel, em sua própria língua, o hebraico. A revelação completa dada por Cristo no Novo Testamento não veio de forma tão restrita. Em vez disso, a mensagem de Cristo deveria ser anunciada no mundo todo. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, versículo 47. Ok? Bom, vamos parar por aqui hoje. Voltaremos
em breve com a continuação deste assunto. Vamos ainda falar sobre o desenvolvimento das línguas escritas, como se deu isso, os materiais e os instrumentos da escrita. Vamos falar sobre a preparação e a preservação dos manuscritos. Olha que tema interessante, né? A preservação e a idade dos manuscritos também, nós vamos falar sobre isso, ok? E para terminarmos esse assunto. E estaremos de volta em breve. Muito obrigado por vocês terem assistido esta aula. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou da aula, dá uma força para a gente aí, dá um like, né? Eu já percebi, sabe, queridos, que muitas pessoas, elas assistem o vídeo, até gostam, né? Mas não tem essa preocupação de apertar ali o dedinho e dar um like. É porque elas não sabem da importância disso para o nosso trabalho no YouTube. Se você gostou, achou bacana a palavra, foi boa para você e você quer nos ajudar, curta, porque aí o YouTube vai entender que esse tema, esse assunto, essa abordagem é relevante e vai indicar, vai subir o nosso vídeo, ok? Você também pode, evidentemente, fazer seus comentários, dizer se você gostou, se não gostou, se foi legal, se não foi. Fala conosco aí e, na medida do possível, nós vamos responder os seus comentários. Você pode também não ficar com essa palavra só para você. Se você também compartilhar isso com outros amigos, né, irmãos, você também vai estar nos ajudando. Tudo isso dá a ideia de relevância e importância daquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas eu quero agradecer muito a você, agora quero abençoar a sua vida antes de encerrarmos essa aula. Nós não podemos deixar que uma aula de teologia termine sem uma oração, é claro. Pai, quero abençoar a vida de todos aqueles que estão conosco, participando desta aula. Nós queremos que esta palavra seja altamente relevante ao coração de todos aqueles que a estejam assistindo. Não é apenas transmissão de conhecimento, é a ministração de uma unção e de bênçãos que o Senhor tem na vida de cada pessoa. Por isso, liberamos aqui uma palavra de cura, de libertação, de prosperidade, de muita bênção na vida de todos aqueles que estão assistindo a aula e concordando com essa oração. Nós os abençoamos e nos alegramos pela oportunidade que o Senhor nos deu de compartilharmos um pouco a respeito da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula na nossa Escola Bíblica Palavra Viva, aqui no nosso canal Palavra Viva. Até lá.